Oi, amores. A pessoa acabou dormindo de novo. Depois do café da manhã eu dormi e, e agora eu vou comer de novo. Olha só o que acabou de chegar. Vou mostrar pra vocês. Ó, saladinha. Aí tem arroz, tem um feijão tropeiro, mandioca. Eu adoro essa mandioquinha quando ela tá bem desmanchando, ó. Eu vou bem nela. Bastante carne, ovinho mole, frango, outro feijãozinho ali. Ó, que delícia, gente. Ó, meu pratinho, gente. Bastante proteína, carne, frango. Nossa, tem um franguinho, tem até um franguinho com bacon aqui, ó. Que delícia. Bastante proteína, uma mandioquinha do jeito que eu gosto, ó. Faltou só uma manteiguinha aqui. Ah, eu acho que tem uma manteiguinha aqui do café da manhã. Nossa, que uma delícia. E eu amo ovo mole, né? Só que para eu comer ovo mole, preciso do arroz. Então eu botei um pouquinho de arroz, só para dar essa misturinha aqui, ó. Nossa, melhor mistura da vida. Ó, eu amo isso aqui. Ai, dessa vez a saladinha ficou de fora. Amores, vou aproveitar que eu tô agora fazendo uma horinha. Depois do almoço, que eu comi. Nossa senhora. E sempre depois que eu acabo de comer, nossa, parece... Não, tipo, é uma mistura, assim, de tipo... Como que eu comi demais e um enjoozinho, sabe? E aí o que me salva, ó... Água com gás. Aí eu começo a tomar água com gás e começo a dar uma aliviada. Então, assim, sempre quando eu acabo de comer... eu fico com essa sensação, assim, meio que... enjoada. Mas daqui a pouco passa. Aí eu vou aproveitar, fazer esse quilinho aqui e vou começar a ver algumas mensagens, algumas perguntas na caixinha de perguntas e vou respondendo para vocês. Se eu não conseguir responder tudo hoje, eu prometo que eu vou abrindo as caixinhas pra gente ir respondendo. Gente, eu demorei a chegar no fim. Tem tanta mensagem, tanta pergunta, eu fui descendo o dedo. Por isso eu nunca tive tantas perguntas assim na caixinha de perguntas. Mas cheguei no fim. Porque eu sou libriana, né? Eu gosto de começar assim, tudo bonitinho. Aí eu fui até no final pra ir seguindo. Bom, vou começar com essa. Quem me segue aqui há muito tempo sabe que eu tava fazendo o tratamento para engravidar, foi fertilização, porque o Zezé é vasectomizado e aí não tinha como ser natural. E aí como que faz isso? Faz uma punção, enfia uma agulha no saco, porque os espermatozoides eles ficam concentrados no saco, né? No saco. E aí você enfia uma agulha e faz uma punção, onde você puxa os espermatozoides. Isso no homem, para poder coletar os espermas. Depois faz uma análise dos melhores, aí colhe para poder fecundar nos óvulos. Eu não tinha feito reserva de óvulos, né? Eu deixei para fazer o meu tratamento. Na verdade, eu comecei a fazer meu tratamento de 38 para 39 anos. Então, assim que eu decidi engravidar, me preparar para engravidar, foi quando eu comecei a fazer a fertilização e foi quando eu comecei a fazer as coletas de óvulos. E aí eu fiz muitas coletas de óvulos para eu conseguir uma quantidade de óvulos para eu poder formar os embriões. Então, isso foi um processo longo, tomei muito hormônio, mas esse processo todo da FIV, eu quero gravar um vídeo bonitinho explicando para vocês porque tem muita coisa que eu quero falar, tem muita coisa que eu quero dividir, que eu acho que vai ajudar muitas pessoas que estão aí tentando. Tem muita gente que me segue aqui que tá, né, tentante, né? Eu recebi muita mensagem de tentante. Muita gente falando que desistiu, que não aguentou. Realmente não é fácil, gente, não é fácil. Só quem faz sabe o tanto que é difícil. A gente sofre muito em todos os sentidos. E
e eu quero gravar um vídeo falando, e eu vou dividir esse vídeo em 3 partes, para poder eu dividir tudo com vocês, porque quando eu comecei a tentar engravidar, eu procurei muitos vídeos de outras mulheres também que passaram por esse processo. E aí eu queria encontrar, né, em alguém alguma coisa que pudesse me ajudar, me confortar por tudo que eu estava passando. Então eu sei o tanto que isso é importante, você dividir a sua experiência com outras pessoas, porque eu sei que algumas coisas que eu fiz, que aconteceram comigo, vai poder ajudar outras mulheres e até fazer as outras mulheres não desistir do seu sonho. Então eu vou fazer um videozinho dividido em 3 partes. A primeira parte vai ser o meu processo de congelamento de óvulos, né? Tudo que eu fiz, o que aconteceu, como foi, porque foi um tempão mesmo para eu coletar. Aí depois eu vou fazer outro vídeo falando das minhas tentativas, né, que não deram certos. Eu tentei 6 vezes, gente. Essa foi a 7ª. Então eu tentei 6 vezes que não deram certo e aconteceram um monte de coisa. E o terceiro vídeo, eu quero falar do ano passado pra cá. O ano passado foi quando eu resolvi fazer uma pausa na minha vida, nas minhas tentativas, porque eu cheguei assim a ficar no meu limite, eu chorei muito, eu tava perdendo assim a minha fé, a minha esperança, e eu não queria isso. Então foi quando eu resolvi dar um tempo. Foi exatamente o ano passado e foi um ano assim transformador na minha vida, onde aconteceram muitas coisas que eu tenho certeza que contribuiu para o meu positivo esse ano. Então esse terceiro vídeo vai ser todo o meu processo do ano passado para cá, do meu testemunho, de muitas coisas que eu passei e que me fez ter essa certeza que a minha próxima tentativa eu ia engravidar. E foi exatamente isso. Eu falei, eu vou tentar pela 7ª vez e agora eu vou engravidar, porque eu tinha certeza. Então, como eu falei na mensagem anterior, foram 7 FIVs, sendo que a 7ª deu positivo. Por isso que eu falo assim, eu tenho muitas coisas para falar, porque eu passei por 7. Tem gente que, ao longo desses 4 anos eu tentando engravidar, eu conheci várias mulheres, várias histórias de pessoas que desistiram, que pessoas que tentaram 12 vezes, mais FIVs do que eu, e tiveram seu positivo também. Então, essas histórias de mulheres que não desistam, que continuam, mesmo porque, gente, cada FIV, cada implantação que eu tinha e que não dava certo, vocês não têm noção do estrago que é. E aí é nessas horas que eu falo que a gente tem que ter muita fé, muita. Senão a gente não aguenta. E é o que me manteve em todos os sentidos, foi a minha fé. Tanto que minha 6ª FIV que não deu certo, eu comecei a perder a minha fé e eu não queria. Então foi quando eu cheguei e falei, tá no momento de dar um tempo, tá no momento de parar, porque eu tava fazendo uma atrás da outra, e aí eu não quero perder minha fé, porque é a única coisa que eu tenho, que é a única coisa que me dá força para eu encarar muitas coisas na minha vida, e eu não quero perder isso, e foi quando eu parei, e foi exatamente o ano passado. Mas eu ainda vou contar essa parte. E o óvulo é meu, eu fiz várias coletas para poder fazer os embriões. Bom, meu médico sabe o sexo do bebê, porque quando a gente faz a FIV, já sabe, né, o sexo. Tanto que ele perguntou para mim se eu queria escolher. Eu tinha 3 óvulos, 3 embriões ainda. E aí eu tinha que decidir. Ou eu colocava 2 e ficava 1, ou eu colocava 1 e ficava 2. Então eu decidi colocar 1 e ficou 2. Ainda tenho 2 lá. Se eu quiser tentar mais 2 vezes, eu tenho. E aí ele perguntou se eu queria escolher o sexo. Eu falei, não, eu quero que você escolha por classificação, de que tem umas classificações de saúde, né? Uns númerozinhos assim, que tem mais saúde, que é o que mais importa, é a saúde. E assim foi feito. Então eu não sei o sexo, a gente vai fazer o chá revelação. Se Deus quiser, mês que vem eu já faço o chá revelação. Só se eu não puder mesmo, se eu tiver algum problema,
alguma situação. É claro que vai ter alguns shows que eu vou evitar, mas por segurança mesmo. Às vezes de difícil acesso, né? Quando essas viagens assim que a gente vai fazendo, que é mais tranquilo, não tem problema nenhum, gente, porque assim, gravidez não é doença, graças a Deus eu tenho saúde, eu cuidei muito, sempre cuidei da minha saúde justamente, né? Pra isso mesmo, de treinar, comer saudável, isso tudo acaba ajudando e é uma coisa que eu continuo fazendo meus treinos. É claro que é totalmente diferente, né? A gente agora faz um treino mais leve para manter. A alimentação também é muito importante. Então, assim, se eu tiver saúde, se tiver tudo bem comigo, eu vou continuar indo até onde eu conseguir. Sim, até os meus 38 anos eu falava que eu não ia ter filhos. Mas por que eu falava que não ia ter filhos? Porque a minha situação com o Zezé foi muito conturbada. Eu ouvi muitas coisas, eu ouvia e ouvi muitas coisas desnecessárias que acabou me bloqueando, fazendo eu desistir de ser mãe e tentar viver só o meu relacionamento e bloqueei isso na minha vida. E aí, com 38 anos, eu e o Zezé voltando de um trabalho, a gente conversando, e ele virou pra mim e falou bem assim: eu acho que tá na hora de você rever isso e pensar em ter filhos, porque você pode acontecer de lá na frente você se arrepender e ser tarde demais. E aí, a gente conversando sobre isso, aí eu comecei a analisar. E aí eu decidi procurar um médico e perguntar, me aprofundar e saber o que poderia ser feito. E foi daí que começou todo o processo da fertilização e do processo de engravidar. Mas até meus 38 anos, tanto que eu não congelei óvulos, eu nunca me preocupei com isso. Se realmente eu quisesse ter filhos, eu tinha congelado meus óvulos lá com 30 anos, 31 anos, e eu nem fiz isso. E aí eu passei por esse processo todo de sofrimento, né, para poder engravidar, porque eu não me precavi antes, né? Então, assim, eu até falo para as pessoas: quem quer ter filhos e quer deixar para mais tarde, já congela óvulos, sabe? Porque você vai manter os seus óvulos saudáveis, a probabilidade de você fazer menos coleta é maior, porque eu tive que fazer muitas para coletar óvulos, né? Porque eu já estava com pouca produção de óvulos, e a minha sorte é que eu sou muito saudável também, isso ajuda muito, né? A alimentação me ajudou muito, 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 mas depois eu vou falar sobre isso também. E aí, quem faz a sua reserva antes já garante, já evita muito sofrimento, muito, muito, muito. Eu falo assim que assim, é um caminho mais fácil, mas eu não pensava, não queria. Foi uma coisa que a gente decidiu mais tarde, né? Na verdade, o Zezé abriu meus olhos, a gente começou a pensar nisso juntos, e foi quando a gente decidiu ter filhos. E aí mudou tudo, e aí foi todo esse processo todo. Mas já falo uma coisa: nunca abre mão dos seus sonhos por ninguém, por nenhuma situação, pelo que os outros falam, pelo que as pessoas falam, porque eu fiz isso. Eu abri mão do meu sonho de ser mãe, porque eu queria viver o meu amor, meu relacionamento com uma pessoa e provar para as pessoas que eu tava com ele porque eu amava, porque eu queria, sabe? E aí você escuta outras pessoas, outros julgamentos, e você acaba bloqueando isso. Então, não façam isso. Foi uma coisa que eu fiz e graças a Deus, Deus me abençoou com um filho, mas foi um sofrimento muito grande por eu ter bloqueado esse meu sonho, essa minha vontade de ter filhos, por ouvir as pessoas e querer ficar provando para as pessoas, sabe? Uma coisa que não tem nada a ver. Não tem como a gente ficar calma, né? Porque primeiro que é uma mistura de sentimentos, é uma mudança hormonal, você toma muito hormônio. A única coisa que eu posso falar para quem tá nesse processo, tentando engravidar, para quem é tentante,
principalmente de fertilização. Cuida da sua saúde, da sua alimentação. A sua alimentação tem que ser a mais limpa possível. Zero alimentos inflamatórios, porque quando você come alimentos inflamatórios, você inflama tudo lá dentro, sabe? Se você tem endometriose, aflora, então acaba te atrapalhando também no processo de ovulação. O momento que eu tive mais óvulos foi quando eu mudei totalmente a minha alimentação, quando eu fiz o low carb e o jejum, quando eu troquei a estratégia do Educ, eu fiz e foi quando eu consegui a minha maior coleta de ovos. Então a alimentação é tudo. É cuidar da saúde, cuidar da alimentação, ter fé, se apegue em Deus, fortaleça a sua fé, porque acho que a fé nesse momento é o que mais te ajuda, né? Porque não é fácil, o processo não é fácil. E não desistam, porque enquanto você tem saúde, enquanto você não tem nenhum problema, no meu caso, eu não tenho nenhum problema de saúde, não tenho nenhuma dificuldade em engravidar, então a gente não conseguia entender, hoje eu entendo, né, o porquê de tudo, mas eu não tinha uma causa. Então, quando você não tem uma causa, você tá saudável, você come saudável, você é saudável e não acontece, é porque vai ter o momento. Então acredita, tenha fé que o seu momento vai chegar. E não desiste, só faz a sua parte. A gente tem que fazer a nossa parte. E deixa Deus fazer a parte dele. Gente, eu não tenho nome de menino. Não tenho, nunca tive. Eu falei que se for menino, o Zezé vai decidir o nome. Desde pequena, eu falava que eu ia ser mãe de menina. Na verdade, eu falava que eu ia ser mãe de 2 meninas. E aí eu sempre falava Clara e Alice. Aí, soltou o balãozinho. Aí a Alice, o Zezé falou que não gosta muito. Aí eu desisti de Alice. Aí eu falei, então tá. Então se eu tiver uma menina, vai ser Clara. Eu amo esse nome, Clara. Acho um nome, eu gosto de nome limpo, fácil, sabe? Eu não gosto de nome composto, tipo Maria Clara ou Clara alguma coisa. Então, se for menina, vai ser Clara. E se for menino, ele vai escolher, porque eu não tenho noção. Tenho 43 anos. Eu comecei o meu tratamento para engravidar com 38 para 39 anos, vamos dizer assim. Eu comecei com 39 anos e eu consegui engravidar com 43 anos. Mas você tá tentando engravidar, eu não sei, né? Se não te conheço, não sei, mas uma coisa eu te falo: alimentação. Eu sempre falo, alimentação é tudo, influencia muito. Mesmo porque muitas pessoas entraram no Educ, cuidaram da alimentação e engravidaram rapidinho. Então, se você não cuida da sua alimentação, já começa a cuidar, já começa a mudar algumas coisas, tirar os alimentos inflamatórios, açúcar, você vai ver o tanto que isso vai te ajudar muito. Gente, então, eu fiz a implantação em abril. E aí, quando você faz a implantação, aí você tem que ficar de repouso 10 dias. E 10 dias você faz o primeiro beta, né? Gente, esses 10 dias é uma tortura, porque você tem que ficar quieto, você não pode fazer nada, você fica naquela expectativa. Eu já tinha passado por isso 6 vezes, né? De implantar e aí chegar lá fazer o beta que deu positivo ou que deu negativo. Nossa, é uma sensação assim muito ruim. Então foi uma tortura. E aí no dia que eu fiz o beta, foi no dia que eu fiz um ensaio fotográfico. Eu vou até colocar aqui a fotinha. No dia que eu recebi, eu estava no estúdio fazendo fotos. E aí, antes de fazer as fotos, eu fiz o exame de sangue e fui fazer as fotos. Só que eu cheguei pro meu médico e falei bem assim: doutor, se você por um acaso vê esse exame antes de mim e se não der positivo, não me fala, porque eu vou estar fazendo fotos, eu não quero ficar com cara de choro, eu não quero saber. E aí, à noite, quando eu chegar em casa, você me fala e eu vou ver. E aí, eu fui fazer as fotos, desencanei. Aí eu tô lá me maquiando, meu médico começa a me ligar desesperado, eu não queria atender ele.
Aí a secretária me mandou uma mensagem, eu só vi assim o desenho da mulher gravidinha no WhatsApp. Falei, meu Deus, não é possível. Aí eu peguei e retornei pro meu médico. Aí o meu médico me deu notícia falando, você tá muito grávida, já tinha dado mais de 1.000 e nunca tinha dado isso. Nunca. E aí eu tive que me segurar. Porque eu não podia falar com ninguém. Todo mundo tava ali no estúdio para tirar foto. Aí eu falei com o meu médico, voltei a me maquiar, fui fazer fotos, como se nada tivesse acontecido. Eu tive que segurar a informação até eu chegar em casa e poder contar pro Zezé. Porque, na verdade, eu cheguei em casa, a primeira coisa que ele perguntou foi isso. E aí? Não dava nem pra fazer surpresa pra ele, gente. Que eu já cheguei em casa, ele já veio perguntando, e aí eu já falei. Deu positivo, deu mais de 1.000, que nunca tinha dado isso. Mas mesmo assim, eu ainda tava insegura, né? Eu só relaxei mesmo depois de 3 meses, depois que eu fiz o exame morfológico. Até eu chegar nos 3 meses, eu ainda tava com a sensação que podia acontecer alguma coisa. Não, gente, eu tô bem tranquila. Eu senti muito sono nas primeiras semanas. No Dia das Mães, o Zezé fechou em Araguapaz. E depois eu fiquei na fazenda. Quem me segue aqui vai lembrar que eu fiquei uma semana sozinha na fazenda, sem o Zezé. E foi justamente para isso, né? Para eu ficar mais tranquila. Naquela semana eu estava com muito sono, muito, muito, muito preguiçosa. Eu só queria ficar deitada e foi bem difícil. Mas depois passou. Então assim, eu não tô com sono, aquele sono assim desesperado para dormir. Normal, tá normal. Não tô tendo enjoo, eu só sinto enjoo depois que eu como, mas depois passa. Eu tive muita dor de cabeça, eu fiquei doente, peguei sinusite, né? Que lembra aqui que eu fui pra Vitória, eu tava com a minha sinusite atacada, fiquei muito mal, aí piorou, porque aí você fica grávida, você fica mais sensível, né? Então eu fiquei bem mal, tanto que eu fiquei muito preocupada, e aí eu até consegui uma médica lá em Vitória pra eu fazer uma ultrassom pra ver se tava tudo legal, porque eu falei, meu Deus do céu, eu tô muito mal. Aí a sensação parecia, como eu tava tendo dificuldade de respirar, parecia que o bebê também tava com dificuldade de respirar. Aí eu falei, meu Deus do céu, ele não tá conseguindo respirar. Enfim, aquelas neuras, né, com medo de perder. E aí fiz o exame, deu tudo certo. E aí eu tive essa crise de sinusite. Depois disso eu tive dor de cabeça, que estava no show em São Luís, que eu nem fui pro show. Eu fiquei no hotel com dor de cabeça, eu cheguei a vomitar. Então acho que as únicas vezes que eu vomitei na gravidez foi por causa de dor de cabeça. Eu tive dor de cabeça muito forte, que aí me fez vomitar. Mas fora isso, eu não tô sentindo nada. Tô de boa, nada assim de enjoo, de sono, de nada. Umas coisas ou outras, eu sinto muita falta de ar. Às vezes eu tô aqui falando com vocês, eu começo a ficar cansada. Às vezes eu fico cansada de falar, né? E só. Amor, eu sou uma pessoa que eu não guardo rancor, raiva, mágoa de ninguém. Eu sou uma pessoa, graças a Deus, evoluída espiritualmente em relação a isso. Graças a Deus, assim, eu enxergo tudo que acontece na minha vida, ou todo mal que tentam fazer pra mim, todas coisas ruins que me desejam, todas coisas ruins que tentam, se alguém tenta me prejudicar e tudo mais, eu tento olhar tudo com outros olhos, assim. Foi bom pro meu crescimento, foi bom pra minha vida, eu tô muito bem. Eu acabei de ter uma notícia maravilhosa, né? Então você começa a olhar assim, porque você precisava passar por certas situações, você precisava viver certas situações, tudo tem um porquê. Eu acredito que na nossa vida nada é por acaso, Deus sabe de todas as coisas, Deus conhece o coração de cada um, Deus ouve conversas que a gente não ouve, então às vezes a gente não entende algumas situações que a gente passa, mas depois a gente começa a compreender o porquê. E eu hoje compreendi, né? E hoje eu só tenho que agradecer por tudo que eu passei. Foi um amadurecimento, eu me aproximei mais de Deus.
eu sempre fui muito apegada, eu sempre fui muito religiosa. E eu me sentia um pouco meio afastada. E isso tudo fez eu me aproximar mais de Deus, mais da minha fé. E eu acho que é isso que eu precisava fazer para eu ter a resposta de tudo na minha vida. E hoje eu tenho a resposta de tudo, tudo que eu passei. Então essa coisa ruim de dentro do meu coração não existe. Pelo contrário, né? Eu sou muito agradecida por tudo, porque hoje eu sou uma outra pessoa, a minha vida é outra pessoa, eu falo a minha, incluindo a do Zezé, a gente tá bem e é isso que importa. E desejo que todo mundo seja feliz, que esteja bem e seguindo, né, a vida. Eu não gravei a reação do Zezé porque como ele já sabia de todo o processo, no dia que eu fiz o exame de sangue, ele sabia que eu tinha feito o exame de sangue. E aí, quando eu cheguei em casa, eu acabei contando pra ele. Não dava pra eu esconder dele e fazer uma surpresa. Sim, ficou mais entre eu e o Zezé. Por quê? Porque eu tive 6 tentativas de FIVs. E sempre elas chegava a 2 meses e eu perdia. Já aconteceu dessas 6, 3 que eu fiz, que foi e não foi pra frente. Então, e das outras vezes a gente chegou a contar para algumas pessoas e o sentimento, gente, de você falar que tá grávida, depois você perde e aí você tem que falar pra pessoa que você não tá mais grávida, é a pior coisa que tem. Então, dessa vez a gente decidiu ficar quieto e só contar quando tivesse assim tudo bem, sem perigo nenhum. E aí, quando realmente eu tive certeza que estava tudo bem, aí eu contei para minha mãe e minha sogra. Foram as únicas pessoas que a gente conseguiu dividir. Ah, essa pergunta é legal. Gente, assim que eu descobri que eu tava grávida, e eu fiquei desesperada porque meus branquinhos tava gritando, e eu fui atrás de alguma tinta sem química que eu pudesse usar. E aí eu achei, da Keula, acho que é Keula que fala. Ela é uma tinta vegana que não tem química nenhuma. Eu peguei a composição, levei para um químico olhar, avaliar, para um especialista mesmo, para ter certeza que eu podia usar e realmente pode usar, porque não tem nada de química. Então foi a única que eu consegui usar. Já usei 2 vezes para atingir meu cabelo. E se eu soubesse que existia essa tinta, eu não sabia. Eu já tinha usado há muito tempo, porque ela é maravilhosa, o cabelo fica maravilhoso e não me dá alergia no meu couro. Ai, gente, eu só fiz com a minha mãe e minha sogra, porque não dava para fazer com todo mundo. É impossível nessa correria a gente conseguir encontrar todo mundo e fazer a reação de todo mundo. Então a gente deu prioridade só para as avós, para minha mãe e a minha sogra. E eu vou dividir com vocês. Foi bonitinho demais. Gente, eu vou dar uma pausa. Tem perguntas demais. Amanhã eu prometo que eu volto aqui para responder mais perguntas. Aos poucos eu vou dividindo tudo com vocês. Muita gente perguntando de treino, que eu tô fazendo. Eu vou dividir também essas coisas com vocês. A minha preparação para engravidar, o que eu fiz, o que mudou, a minha alimentação. Quem me segue aqui já sabe, né? Que a minha alimentação, eu fazia todo o protocolo do Eduque, que é um protocolo mais voltado para a saúde, sabe? O jejum intermitente, que me ajudou muito também. Principalmente quando eu fazia o tratamento, quando eu precisava tomar os hormônios. Então foi isso uma das causas que eu não fiquei muito inchada, que eu não engordei muito, que a maioria engorda. Mas eu prometo que eu vou falando tudo com vocês e eu tenho certeza que muitas coisas que eu falar aqui vai ajudar muita gente.
E eu vou dividir tudo real com vocês. Tem muita coisa para falar, então senta esses 3 meses que eu tive que ficar calada. Senta que eu vou falar bastante coisa. Tem muita coisa que eu quero falar e dividir e poder, né, levar mais conteúdos, né? Eu sempre gosto de levar conteúdos para vocês, né, relevantes, né, que vai ajudar, que vai agregar. Então agora nesse momento não vai ser diferente, né? O que eu parei de usar, o que eu tive que parar, sabe? Tem muitas coisas que eu fazia, o uso que eu parei, né? Quando eu decidi voltar a fazer quando eu decidi voltar a fazer a FIV, enfim, tudo. Gente, olha que delícia que deixaram aqui no camarim. Olha que lindo. Pipoca. Pipoca de leite ninho. Pipoca de Oreo. De Nutella. E de coco queimado. Minha Nossa Senhora. Deve ser uma delícia isso aqui. Obrigada, galera de... Ai, cadê aqui? Pegar aqui certinho pra mostrar pra vocês. Isso é uma foto pra gente usar. Ó. Pipoquê gourmet. Obrigada. Delícia. Olha onde a gente veio parar. Olha quem é que tá aqui. É meu amor que tá aqui. É meu amor que tá aqui. Vem, vem, bebê. Vem, bebê. Olha que eu tô tudo embaçado. Chegamos na fazenda. Ai, vamos passar aqui amanhã. Graças a Deus.